A paz do Senhor Jesus. Hoje, especialmente, eu pedi a Deus, dá uma palavra para o devocional. E por incrível que pareça, veio um versículo bem interessante. E eu convido você a ficar até o finalzinho para meditarmos nessa rica palavra de Deus. O versículo diz: "E eis que ficarás mudo." Aí eu pensei, como eis que ficará mudo? Eu já conheço o texto e sei que trata-se de um evento muito especial, muito interessante, quando o sacerdote, pai de João Batista, Zacarias, tá? Zacarias, marido de Isabel. O texto vai dizer em Lucas capítulo 1, versículo 6, que ambos eram justos perante a Deus e não tinha motivo para ser repreendido. Esse mesmo texto vai dizer que no versículo 7 não tinha filhos. Isabel era estéril e ambos eram avançados de idade. Já tinha passado a idade de fértil de ter filhos, de ser pai, tipo assim, né, de gerar filhos. No versículo 9, fala que segundo o costume sacerdotal. Então aqui temos duas situações complicadas. A primeira vai mostrar que alguém que era fiel a Deus, que não tinha nenhum motivo de ser repreendido, motivo de repreensão, vai dizer que essas pessoas tinham um sério problema, que era não ter filhos. E esse problema estava bem agravado, porque além de estéril, a idade também já havia passado. Mas está aqui Zacarias, e o texto vai dizer que no versículo 9, capítulo 1 de Lucas, versículo 9, vai dizer assim: segundo costumes sacerdotal, foi tirado sorte. Naquele tempo ali, a sorte, né, ele foi sorteado para servir a Deus naqueles dias. Eu estou resumindo a história aqui, mas vou concluir uma palavra de Deus muito especial para nós, daqui a pouquinho, rapidinho. Aí o texto vai dizer que na hora do incenso, versículo 10, na hora do incenso, desceu um anjo. Que hora é essa hora do incenso? Hora do incenso é a hora 9, 15 horas da tarde. Isso te faz lembrar alguma coisa sobre Jesus, sobre cruz, sobre Deus rendendo o Espírito, sobre trevas na terra? Mas vamos continuar aqui porque eu preciso de concluir. O anjo disse para ele no versículo 13, a sua oração foi ouvida. Então vamos entender uma coisa. Ele estava, de acordo com o texto, no incensário. Ele estava ali onde oferece incenso. Eu já disse para você que incenso é oração e adoração na Bíblia. No momento do incenso, a oração, provavelmente ele tenha incluído o seu pedido pessoal na oração e pedido: Deus, me dá um filho. Mesmo sabendo que a esposa era estéril, mesmo sabendo que ele já estava avançado de idade, ele resolveu pedir a Deus um filho. E o anjo desce. O anjo desce e diz para ele: foi ouvida a sua oração, diz que Deus daria um filho e falou como seria toda a situação, que o filho traria alegria, que o filho converteria pessoas. Só que vemos o sacerdote Zacarias. Esse sacerdote vai e comete um erro muito grave, e eu não estou criticando ele aqui, mas ele pergunta para o anjo no versículo 18, como pode isso? Minha esposa é estéril, eu já estou velho, como? Aí o anjo diz para ele assim: você vai ficar mudo. Vai ficar mudo porque você duvidou. Deixa eu ler para você esse versículo aqui. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas acontecerá. Portanto, que é o motivo da mudez.
Portanto, não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Como Zacarias não creu, duvidou na palavra que o anjo havia levado para ele, o anjo falou: você vai ficar mudo e só vai voltar a falar quando a profecia se cumprir. Agora a pergunta aqui é o seguinte: Zacarias não deveria ter duvidado. Ele era um sacerdote. Era só ele lembrar, por exemplo, de Sara, Rebeca e Raquel. As 3 matriarcas de Israel eram estéril. Deus fez a obra. Ah, mas só na matriarca? Não. A mãe de Sansão, Manoá, era estéril. A mãe de Samuel, sacerdote, profeta e juiz, era estéril. A sunamita teve um filho, também era estéril, segundo Reis, capítulo 4, versículo 8. Deus fez um milagre na vida dela. E agora, no Novo Testamento, mais uma mulher seria também realizado esse milagre na vida dela. A vida de Maria não conta. Lá ela era virgem, mas no caso de Isabel, estéril. Então vemos aqui 7 mulheres na Bíblia estéril: Sara, Rebeca, Raquel, Manoá, Ana, Sunamita e Isabel. Essas mulheres tiveram um papel especial. É como se Deus estivesse dizendo assim: eu vou realizar um milagre na vida delas para mostrar que eu é que estou trabalhando, para mostrar que não tem interferência humana, para mostrar que eu estou fazendo algo novo, algo de especial na vida delas. Aí o profeta, na verdade não é profeta, é sacerdote. O sacerdote deveria conhecer a palavra de Deus e ter dito realmente do mesmo jeito. E talvez a oração dele até tenha sido assim, a gente não sabe. Talvez ele tenha orado assim: Deus, o Senhor deu para Abraão um filho com 100 anos de idade. O Senhor deu filho para Isaac, já estava com 60 anos. O Senhor deu um filho. Ele poderia ter falado: olha, Ana teve filho e era estéril. Manoá, a mãe de Sansão, faz um milagre na minha vida também. Mas na hora que o milagre veio, ele duvidou do milagre. Bom, talvez Deus tenha 2 coisas para nos dizer aqui com essa passagem que ele me deu. Eu já disse que é uma mensagem revelada. Eu acabei de pedir: Deus me dá uma palavra. Isso é diferente de eu procurar uma mensagem na Bíblia. Talvez Deus esteja dizendo para nós guardar a nossa boca, para não falar coisas desnecessárias. Aqui ele não precisava ter falado nada. Era só ter ficado calado, que ele não ficaria mudo. Mas como ele falou mais do que devia e mostrou, entre aspas, falta de conhecimento bíblico, teológico, e mostrou dúvida, então ele fica mudo. A segunda lição que nós temos: quando você ignora as coisas de Deus, quando você duvida da palavra de Deus, você pode ficar mudo. E um sacerdote mudo, a Bíblia diz que Deus nos fez sacerdotes. Aí é que está. Que tipo de sacerdote você é? Um sacerdote que está mudo ou um sacerdote que tem boca para adorar o Senhor, para evangelizar, para falar, para orar pelas pessoas? Tem muito sacerdote mudo nas nossas igrejas no nosso dia. Pessoas que só têm nome de sacerdote, só têm nome de crente, mas não faz nada para a obra de Deus. E por que eles estão mudo espiritualmente falando? Porque conversaram mais do que devia, porque fala mais do que deve, e isso é um problema muito sério. Vamos aprender então? Nunca, nunca, nunca duvidar da palavra de Deus. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Vamos falar? O Deus de Sara, de Rebeca e de Raquel é o meu Deus. É o nosso Deus. O Deus que fez milagre na vida deles pode fazer na minha também. O milagre deles pode ser diferente. É uma situação especial.
mas o Deus que realiza milagre é o Deus que está presente nesse momento em que estamos gravando esse devocional, nesse momento que você está me ouvindo falar com você. Deus se faz presente. É um Deus que realiza milagre. É um Deus que faz idoso e idosa, estéreis, ter filhos. E não apenas ter filho, mas ter um vaso nas mãos do Senhor. Ter filho com propósito. Ter filho para trabalhar na obra, para representar Deus nessa terra. Não sei se você precisa de um milagre. Não sei o que é que está estéril na sua vida. Talvez você tenha um ministério e não está exercendo. Talvez Deus te chamou para alguma coisa e você não faz. Talvez você tenha vontade de fazer alguma coisa, mas não sabe como fazer. Você está estéril. Você não gera nada, você não faz nada. Eu profetizo que nesse momento, o Deus que realiza milagres, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Sara, Rebeca e Raquel, é o Deus que nós servimos e Ele vai realizar milagre na sua vida. É só você crer e não falar, entre aspas, asneiras. Adore ao Senhor. Ame ao Senhor, cante, ore, fale palavras boas para o Senhor, declare o seu amor por Ele. Deus gosta disso também. Vamos orar? Antes da oração, se você puder deixar o seu comentário, curtir o vídeo, né, daquele joinha assim, isso é bom. Se não puder também, não tem problema, né? Deus, obrigado, Pai, por esse momento, por essa rica palavra. Eu não sei, Pai, se o Senhor está nos repreendendo ou se o Senhor está nos ensinando a confiar na palavra do Senhor. Seja qual for, Pai, eu tomo posse em nome de Jesus Cristo. Ensina-me a guardar a minha boca para falar somente aquilo que for necessário. Ensina-me a ter uma boca de profeta para poder falar na hora certa, do jeito certo e com as pessoas certas. Deus, aumenta a minha fé e responde, Pai, as nossas orações, assim como o Senhor respondeu à oração de Zacarias, assim como o Senhor respondeu à oração de Ana, assim como o Senhor respondeu à oração de Manoá, assim como o Senhor respondeu Sara, Rebeca, Raquel. Responde, Pai, as nossas orações e realiza milagres. Em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.